desenha um universo novo nas nuvens brancas do Pará. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Ele atravessa uma avenida, depois a antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça um velho casarão. Depois visita uma favela e alegra um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. O vento corta as verdes ondas do nosso belo e imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta o leve passarinho no seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Que bom que nosso Deus nos dá a oportunidade de voltar a, juntos, reunidos aqui, adorar, louvar, engrandecer, agradecer a esse Deus que está presente em todo lugar, que nos manda a chuva para molhar o solo seco e que nos manda o seu Espírito para nos mostrar novos caminhos, abrir os nossos olhos e renovar a nossa vida. Deus fala conosco. E hoje nós ouvimos o que Ele tem a nos dizer, abrindo juntos as nossas Bíblias, aqui no Evangelho de Marcos. Lemos no capítulo 6, os versículos 30 a 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades.
passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Bendita a palavra de Deus, e registrou de maneira fiel e para nossa edificação esse acontecimento tão importante para a nossa fé. Vamos falar com Deus em oração. Quero convidar para nos conduzir à presença do Senhor o nosso irmão Luiz Castelli. Luiz, você pode, por favor, nos conduzir ao Senhor? O microfone vai chegar até você. Bondoso Pai, amado e querido, estamos aqui reunidos para ouvir da Tua Palavra, nosso alimento espiritual. Nos faz, Senhor, sair entendido mais da Sua Palavra, das Suas verdades. Porque, como o texto que acabamos de ler, Senhor, o Senhor nos promete o que nós precisamos, mas o Senhor deixa sempre transbordar. E é o que o Senhor fez quando sobram os 12 cestos. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa como igreja, nos abençoa individualmente pelas nossas causas, nos abençoa, Senhor, pela palavra que vamos ouvir, que saiamos daqui fortalecidos. Enfim, ó Pai, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Cristo, espalhada por todo o mundo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos unir nossas vozes em louvor a Deus, vamos ficar em pé, vamos cantar juntos este hino com grande alegria. Pois grande
podeis assentar, queridos irmãos e irmãs? Pedi para o diácono Reinaldo, por gentileza, Reinaldo, você pode dar um pulinho aqui. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nós temos uma grande notícia para os nossos corações. Isaías 55, a partir do versículo 6. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que chama as estrelas pelo nome, aquele cujo amor sustenta o universo e as nossas próprias vidas estão em suas mãos, ele se permite ser encontrado por nós. Apesar de sermos tão pequenos e fracos, ele se fez acessível. E a palavra de Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Até aqui, meus irmãos. É uma grande oportunidade que temos, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, de ao dobrarmos mais do que apenas os nossos joelhos, mas dobrarmos os nossos corações na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que não é com aparências e com rituais que nós devemos buscar a Deus para encontrá-lo, mas de todo o nosso coração. Quando nós o buscamos assim, com o nosso ser, ele se permite ser encontrado, porque é misericordioso e bom, porque é rico em perdoar e se compadece de nós, porque nos ama profundamente e a sua graça está sobre as nossas vidas. Nos convida a buscar a sua presença, a rever o nosso procedimento, como nós temos vivido, a perceber se temos mostrado o seu caráter através das nossas vidas, porque é impossível que aquele que tem um encontro com Ele continue vivendo da mesma forma. Por isso nós buscamos o nosso querido Deus, sabendo que podemos encontrá-lo, por causa dele mesmo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos buscar em oração silenciosa. Cada um de nós certamente traz sobre o seu coração o peso, tristeza do pecado, motivos de oração para apresentar aos pés do Senhor. Esse é o momento de confessarmos os nossos pecados e buscar colocar na presença de Deus tudo aquilo que nos aflige e tira a nossa paz. Oremos silenciosamente.
oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais um domingo que estamos aqui. Te agradecemos, ó Senhor, porque hoje em especial comemoramos o Dia das Mães, ó Senhor. Te agradecemos por permitir estarmos juntos com os nossos queridos e sendo abençoadas por Ti. Te peço que o Senhor esteja nos dando calma, nos dando paz, ó Senhor. Que o Senhor esteja ao nosso lado durante essa nova semana que se inicia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a andarmos debaixo da Tua vontade, pois somos falhos. Esteja, Senhor, nos advertindo, mostrando-nos e tocando em nossos corações. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos cantar uma música que fala do poder do amor. É uma coisa que às vezes a gente não tem noção, ou não avalia, ou não conta com isso, que é a capacidade do nosso Deus de transformar corações
partir de nós, ou corações duros, corações difíceis, como nós mesmos. Então, essa música fala um pouquinho disso. Queridos irmãos, agora nessa última canção que nós vamos cantar, nós temos a oportunidade de louvar também ao nosso Senhor, trazendo à casa dele os nossos dízimos e as nossas ofertas, que é algo que nós trazemos como oferta agradável ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, como uma demonstração do sustento e do cuidado que Ele tem tido com as nossas vidas. La 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 la.
confiam em carros, cavalos da terra. Muitos confiam em reis e na força da guerra. Mas eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Agora sei que o Senhor salva os teus ungidos. Ele me responderá cada um dos pedidos. Sim, eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. Eles se curvam e caem, nós nos levantamos. O Senhor dá a vitória quando nós clamamos. Sim, eu confio em ti, pois és minha salvação. Força, esperança e vitória, refazes minha vida. Eu me gloriarei em ti, no nome do meu Senhor, no nome do Senhor Deus, Rei de toda a terra. A igreja pode se sentar? Nós convidamos a Viviane Delgado. A Viviane vai ficar com as crianças até 2 anos, e o tema que a Viviane vai desenvolver com as crianças dessa faixa etária é Deus fez a noite. As crianças até 2 anos podem vir aqui com a Viviane. Eu convido a Lide para vir aqui, que a Lide vai ficar com as crianças de 3 a 7 anos, e o tema que ela vai desenvolver com as crianças é os sonhos de José. E a Fernanda vai ficar com as crianças de 8 a 11, e ela vai conversar com essas crianças sobre Jesus quando adulto no templo. Semana que vem, final de semana que vem, nós vamos ter o acampamento das crianças da igreja. Esse acampamento que está sendo preparado, que foi colocado aí no boletim, para nós sabermos dele, orarmos por ele. E o tema do acampamento vai ser, em seus passos, o que faria Jesus. Então eu peço que você se lembre disso durante a semana, para que esse tempo seja um tempo de muito proveito, especialmente um tempo de edificação para as crianças. E que
os irmãos, as irmãs, os adultos que vão promover possam fazer assim um trabalho para o louvor de Deus. Nós vamos orar. Geraldo, você pode nos conduzir, por favor? Senhor que estás no céu, muito obrigado por esses dízimos e ofertas, que esse recurso seja usado em suas bênçãos. Senhor, cuide também do culto dos pequenos e continue abençoando o culto aqui em cima. Em nome do seu Santo Filho que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. O que nós encontramos nesses versículos de 30 a 44, que lemos agora há pouco, é um registro preciosíssimo para a nossa vida, e acredito eu que tem muito para nos ensinar hoje. Nós que já o conhecemos, sempre estamos aprendendo com ele. Quarta-feira da semana passada, um grupo de estudo da Bíblia e oração aqui da nossa igreja, nós nos debruçamos sobre esse texto, e quantas verdades benditas foram relembradas, e novas foram colocadas também. Esse é o único milagre que Jesus realizou que está registrado nos 4 evangelhos. O único. E se é assim, isso é importante. O período em que Jesus realizou esse milagre é o período da primavera na Galileia, em Israel. E nós sabemos disso porque aqui há o registro de que as pessoas se assentaram sobre a relva verde. Um período maravilhoso, um período excepcional de vida naquela região, como a primavera produz por aí. E aqui nós encontramos 3 verdades que eu gostaria de destacar para a nossa edificação hoje. 3 tempos. O primeiro tempo, que nós olhamos para esse texto e percebemos, é que há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. Os versículos 30, 31 e 32 falam sobre isso. Estava acontecendo uma revolução na Galileia. Mas não era uma revolução de pessoas armadas matando umas às outras. Uma revolução de compaixão, uma revolução de amor, de cuidado. E pessoas estavam sendo atraídas àquela revolução. Jesus Cristo havia enviado os seus discípulos para as cidades, para as vilas, para os povoados da Galileia, para falar em nome dele e para agir em nome dele. E isso provocou uma atração das pessoas àquilo, o que estava acontecendo, e a mensagem que estava sendo compartilhada por aqueles homens. Era um momento de grande intensidade na Galileia. Grande. As pessoas estavam se movimentando de um lado para o outro, os discípulos indo de um lado para o outro, e por onde os discípulos passavam, as pessoas eram abençoadas, eram curadas, eram libertadas dos seus problemas, dos seus
demônios, algo grande mesmo, como nunca havia se visto, estava acontecendo na Galiléia. Em contrapartida, lá no palácio de Herodes, algo terrível também estava acontecendo. João Batista havia sido preso, era guardado na cadeia. Herodes não queria matá-lo, porque o admirava. Mas ele foi envolvido numa circunstância e ele acabou mandando executar João Batista. Ao mesmo tempo que uma revolução de amor acontecia, um ato de maldade também era realizado. Era um momento intenso. Tão intenso que quando os discípulos voltaram, depois de vários dias, como apóstolos do Senhor Jesus na Galiléia, eles voltaram à presença de Jesus, se reencontraram com o seu Senhor, relataram tudo que haviam feito e ensinado. O Senhor Jesus olhou para aqueles homens e viu que eles estavam cansados. A intensidade da atividade deles havia drenado a energia deles. Então Jesus disse para eles: vamos descansar um pouco. É preciso que a gente descanse um pouco. Vamos procurar um lugar deserto, porque vocês não têm tempo nem de comer. Tanta era a assistência que os discípulos estavam oferecendo àquelas pessoas. Tempo para trabalhar, mas tempo também para descansar. Deus não nos propõe uma vida só de trabalho, mas Deus quer que a gente trabalhe e descanse. Trabalhar só é um vício a ser evitado. Mas também só descansar é outro vício. Tem gente que maquina, pensa só num ou só no outro. Ou só num para só o outro. Não. Então Jesus nos dá um equilíbrio aqui. Jesus convida os discípulos para descansar, porque ele estava vendo que os seus discípulos estavam cansados. Pessoas não são máquinas. Pessoas precisam de algo a mais, de equilíbrio. Quando nós vemos esse texto, nós encontramos um segundo tempo, o tempo da compaixão, que certamente estava presente em tudo o que estava acontecendo, mas de maneira especial ele nos é mostrado aqui. E nos versículos 33 a 34 nós lemos que muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para aquele lugar a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O tempo de descanso durou enquanto durou o tempo no barco, a viagem de barco. Segundo os estudiosos, uma distância de 6 quilômetros à margem do lago da Galileia. Mas o fato é que essas pessoas conseguiram chegar antes do Senhor Jesus aonde eles iam. E o descanso, pelo menos para Jesus, não aconteceu. Pode ser que para os discípulos eles tenham descansado um pouco na viagem e quando chegaram à terra também, porque Jesus tomou a dianteira, vendo aquelas pessoas, a ansiedade delas, Jesus compadeceu-se de cada uma delas e as viu como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus
começou a pastorear, a cuidar, a alimentar cada uma delas. Me chama a atenção aqui nesse relato o fato de Jesus não ter realizado milagres aqui, até aqui. Ele não curou os enfermos, ele as ensinou, falou com elas, conversou com elas, ministrou a palavra de Deus a elas. Porque a grande necessidade que Jesus Cristo viu nessas pessoas foi essa necessidade de instrução. Em muitas outras circunstâncias, Jesus Cristo curou e fez muitos milagres para o benefício das pessoas, do seu corpo físico. Mas aqui, Jesus Cristo percebeu que o que elas precisavam era de conhecer melhor a Deus. Então Ele as ensinou. Essa é uma grande necessidade que nós temos, de conhecer mais a vontade e os caminhos de Deus. Por isso o texto de Isaías que nós lemos há pouco em nosso culto fala sobre isso. Deus nos dá uma ordem de buscá-lo. Mas os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Como é que nós vamos buscar se nós não conseguimos pensar como Deus pensa? Então Deus mesmo nos dá a solução. Como a chuva e a neve vêm do céu e abençoam a terra, assim também Deus fala conosco. A palavra de Deus vem. Às vezes nós pensamos que as nossas grandes necessidades são materiais. Mas se nós pensarmos bem, nós vamos chegar à conclusão que as grandes necessidades das nossas vidas não são materiais. A grande necessidade é nos vermos com Deus, falarmos, ouvirmos e termos comunhão com Ele. E foi isso que Jesus ofereceu aquele dia. Aquela multidão que precisava de orientação, de alimento, de um pastor, Jesus falou com elas, as ensinou. E a compaixão do Senhor Jesus naquele dia se canalizou no seu ensino. Tempo de compaixão e de oferecer àquelas pessoas o que elas mais precisavam. Quais são os pensamentos de Deus? Como andar nos caminhos de Deus? O terceiro tempo que esse texto nos mostra é o tempo em que Jesus multiplica pães, peixes, mas também fé. A partir do versículo 35, nós lemos que o dia estava terminando e os discípulos se aproximaram de Jesus preocupados. Uma preocupação legítima. Então eles interrompem Jesus na sua palavra, no seu ensino, e lembram Jesus que o lugar é deserto, que a hora está indo adiante, avançada, o sol vai se pôr daqui a pouco, e eles dizem a Jesus o que fazer. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, os discípulos estão raciocinando, por um lado, de forma correta. Eles estão preocupados com aquelas pessoas que precisam se alimentar. Como eles também estavam com necessidade de se alimentar bem. Então, eles querem que Jesus faça o que eles estão dizendo.
E a resposta do Senhor Jesus, então, o surpreende. Dai-lhes vós mesmos de comer. E essa resposta é surpreendente porque eles não esperavam aquilo. Eles pensavam ter a indicação sensata do que deveria acontecer. Despede-os, e eles que se virem. Essas pessoas têm condições de se virar. E quando Jesus dá essa resposta, eles fazem essa pergunta: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? O denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador. Mas 200 denários não iam ajudar naquela situação, porque, como vimos aqui, eram mais de 5.000 pessoas. 5.000 só homens, mas havia outros, havia certamente mulheres presentes, as crianças. Eles então olham para os recursos deles e percebem que não vai resolver o que eles têm. Então, nesse diálogo, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: quantos pães tendes? Ide ver. E eles então fazem o levantamento do que eles tinham e respondem: 5 pães e 2 peixes. Praticamente nada para aquela situação. E aqui então, Jesus Cristo, que sempre teve as rédeas das circunstâncias em suas mãos, chama os discípulos para cooperar com ele. E Jesus diz: olha, ordena que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. E eles se assentaram em grupos de 100, em grupos de 50. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos ao céu, os abençoa e começa a repartir aqueles pães e aqueles peixes, de forma que eles começam a distribuir aqueles pães e aqueles peixes entre aquela multidão, e aquelas pessoas vão se alimentando a ponto de se fartarem, a ponto de não precisarem de comer mais. E ao final são recolhidos 12 cestos cheios. A palavra cesto que é usada aqui na nossa tradução, ela, na língua original, pode ser também entendida como uma pequena mochila, onde era comum as pessoas levarem pães e peixes. Chama a nossa atenção também o fato de serem 12, porque o número dos discípulos também era 12. Então parece que o que Jesus está querendo dizer aqui para os seus discípulos é o seguinte: vocês não tinham nada, e vocês pensaram que nada podia ser feito, mas olha aí agora dentro da mochila de vocês, o que vocês têm aí? Uma multidão alimentada, e vocês ainda estão com a mochila cheia, vocês ainda vão levar para casa. Então Jesus multiplica aqui pães, peixes e a fé dos seus discípulos. Quais são algumas aplicações que nós podemos fazer desse texto para nós? Em primeiro lugar, a vida cristã equilibrada envolve momentos de trabalho intenso, mas também de descanso. O desequilíbrio entre esses dois momentos nos prejudica muito.
Nós temos o privilégio que Deus nos dá de equilibrar esse trabalho e descanso. Se Deus nos dá a oportunidade de trabalhar, nós vamos trabalhar. E se Deus nos dá a oportunidade de descansar, também nós vamos descansar. Sem culpa, nem por um, nem pelo outro. Mas vamos fazer isso de maneira equilibrada, porque Jesus nos dá o exemplo disso aqui. Quando nós não ouvimos o Senhor Jesus, nós nos tornamos como ovelhas sem pastor. Nós vivemos num mundo de confusão, muitas vezes nós nos sentimos desorientados nesse mundo. E quanto mais distante estamos da palavra do nosso Senhor e Salvador e Pastor Jesus, mais confuso vai se tornando o nosso momento e confusa a nossa vida. E nós ficamos à mercê de predadores, porque a ovelha é um daqueles animais que precisa de proteção. Ela não sabe se proteger. Não. Ela é um daqueles animais que precisa que alguém a proteja, cuide dela. Às vezes você liga aí, vai na internet e vê essa coisa do mundo animal. Outro dia eu vi um búfalo pondo um leão para correr. Uma manada de búfalos pondo uma manada de leão para correr. Mas isso jamais acontecerá com uma ovelha. Jamais. Nós precisamos de proteção, nós precisamos que alguém cuide de nós, e é isso que Jesus se propõe a fazer conosco. Ser o nosso pastor. E há muitos predadores que tentam destruir a nossa vida, a nossa fé. A religiosidade sem uma experiência viva de comunhão com Deus é um desses predadores. Há muitas pessoas propondo aí uma religiosidade sem uma experiência com Deus, sem ouvir a Deus. Uma religiosidade onde você explora Deus. Você só quer saber o que Deus tem a te oferecer. Essa religiosidade é um predador. Ela não produz vida, mas ela tira a vida. Um outro predador que está sempre ao nosso redor é o secularismo, que é viver de uma maneira que os valores de Deus não se fazem presentes. Nós pensamos segundo as categorias e as propostas desse mundo, mas não segundo os valores de Deus. E por vezes nós somos pegos assim, raciocinando, planejando a nossa vida, sem cogitar a vontade de Deus, apenas com as nossas possibilidades humanas, como os discípulos fizeram. Vamos despedir essas pessoas para elas se virarem. Elas podem se virar. Então esse é um problema, esse é um predador da nossa fé, da nossa vida cristã. E nós precisamos que Jesus fale conosco, e nós precisamos ouvir o que Ele tem a dizer para a gente não se deixar levar por isso. Um outro predador que nós enfrentamos é o materialismo e o consumismo. Isso é uma corrente que quer nos levar a pensar que o mais importante é ter, reter e usar em benefício próprio. Isso é um problema sério também que nós enfrentamos.
quando nós não temos uma visão correta dos bens que estão ao nosso redor, que nós possuímos, mas nós só queremos fazer desses bens algo que possa produzir para nós mesmos. Então, o materialismo e o consumismo são criticados nesse texto. E são criticados pela forma como Jesus Cristo toma aqueles 5 pães e 2 peixes e os multiplica, e o fato de Jesus Cristo ter mandado recolher a sobra. Recolher a sobra. Não é porque nós temos que nós temos o direito de pôr a perder. Não é. Desperdiçar. Não. Um outro predador que nos assola constantemente é o desejo de acumular insensivelmente bens e recursos. E isso nos impede de acudir aos outros. Quando nós acumulamos insensivelmente, nós vamos fechando os nossos ouvidos, fechando os nossos olhos para as necessidades que estão ao nosso redor. E nós não conseguimos socorrer a quem precisa. Por isso é que o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, diz que o amor de Deus está em nós quando nós percebemos a necessidade do outro e não fechamos o nosso coração, os nossos olhos e os nossos ouvidos, mas nós acudimos. Então, quando Jesus Cristo estava falando àquelas pessoas, ensinando, Jesus Cristo também queria que os seus discípulos aprendessem algo grande. Que eles não se deixassem levar por essas ideias equivocadas, que parecem ser legítimas, mas os olhos da fé enxergam além das circunstâncias humanas. Uma outra verdade que nós aprendemos ao ler esse texto é que, ao invés de ficarmos irritados quando somos interrompidos em nossos planos, Deus nos dá a oportunidade de, interrompidos em nossos planos, servir e acudir o próximo. Quando a gente tem planos e a gente pensa algo e quer realizar aquilo, se alguma coisa nos atrapalha, a gente fica irritado. Mas Deus vai nos mostrando as circunstâncias, que Ele é soberano e Ele sabe melhor do que a gente. Semana passada, Valquíria e eu decidimos antecipar o Dia das Mães com as nossas mães lá em Goiânia, planejamos a nossa viagem, iríamos sair na quinta-feira de manhã. Aí no final da tarde eu cheguei em casa, tinha lá uma carta registrada me esperando. Uma carta registrada com o símbolo do Estado de São Paulo. Escrito Secretaria da Fazenda. Que coisa, como eles gostam de mim. Me mandaram boa viagem. Não, nada disso. Uma notificação dizendo que eles perceberam lá, avaliando o meu imposto de renda, estava faltando algo aí, que eu devia comparecer lá para acertar esse algo, e como eles são atenciosos, já mandam a guia de recolhimento estadual junto. Quando você recebe um documento desse, a sua primeira reação é irritação. A minha é, a sua não, eu sei que não, a minha é. É irritação até os ossos.
Então, depois que passa esse momento da irritação, o que eu tenho que fazer agora? Aí você começa a raciocinar de novo. E eu tinha 5 dias de prazo, dias úteis, para me comparecer lá diante da fiscal que me intimou, me notificou. E justamente nessa viagem que eu fiz à casa da minha mãe, eu pude recuperar com a minha mãe o documento que provava que eu não devia aquilo. Então eu fui à minha audiência lá com a fiscal, mostrei para ela o documento. Isso é o suficiente para mostrar que o senhor não deve nada. Então, a senhora escreve aí, por favor. Escreve para mim isso aí. Escreva. Sabe, a gente fica irritado com muitas circunstâncias nessa vida. Muitas. Mas Deus, na sua providência, faz com que a alteração dos nossos planos, a irritação às vezes que a gente sofre, possa ser convertida em algo bom e proveitoso. Então, a carta chega no momento em que eu estou de viagem, aonde eu posso pegar um documento que vai resolver a situação. Mas isso você só enxerga um pouco depois. Então você imagina Jesus chegando lá no lugar, na praia, onde eles iam descansar, e já tem gente lá. Então Jesus nos ensina a não nos deixar levar pela irritação, mas ver o que Deus pretende com essa mudança de planos aqui, com essas circunstâncias alteradas. E por último, quando você e eu colocamos nas mãos de Deus os nossos recursos, ainda que poucos, Deus os multiplica pelo seu poder para abençoar pessoas. Cinco pães e 2 peixes não são nada à vista da necessidade. Mas nas mãos de Jesus Cristo são o início de algo grande. Por isso Jesus olhou para os discípulos dele, depois de ter ouvido a sugestão que eles fizeram, e disse: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma multiplicação de fé, é um desafio. Nós não precisamos nos esconder atrás de qualquer desculpa para dizer que não temos o que dar, porque temos sim. Deus já nos tem dado. Vamos orar a Deus. Eu convido você, à luz do que a palavra de Deus nos disse hoje, fazer uma avaliação de sua vida. Uma reconsagração da sua vida ao Senhor agora.
Permita-me orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por essa passagem da Bíblia, que registra o que aconteceu naquele dia na Galileia. Quando as expectativas dos discípulos foram extraordinariamente refeitas. Quando Jesus Cristo ensinou as verdades de Deus para pessoas que não tinham quem lhes ensinasse. Os valores pelos quais vale a pena viver. Ó Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração e uma mente abertos para receber essa boa palavra. E que nossa vida durante essa semana e o restante possa usufruir e testemunhar dessa realidade também. No nome do Senhor Jesus aqui oramos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos unir novamente nossas vozes. Esse é o dia do Senhor. Vamos cantar juntos. Receber a bênção. Irmãos e irmãs, povo de Deus que está aqui reunido, irmanado à grande igreja e reunida mundo afora. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós, para a glória do Deus Trino e para sempre. Amém.
despedir teus servos com o teu favor. Dá-nos tua graça, tua proteção. Dá-nos teu auxílio, tua direção. Gostaríamos de saber se há alguém que está aqui nos visitando hoje. E se houver, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Acredito que hoje não. Nós estamos no mês de maio, onde nós estamos celebrando a família de maneira muito especial. E nós estamos desenvolvendo um programa da família amiga de oração. Então, se você está participando, se a sua família está participando, não se esqueça disso, de orar, de se apresentar à família por quem você está orando. E nós incentivamos que isso aconteça, que haja um congraçamento, visitas e um reforço da nossa amizade assim. Por favor, dê atenção também ao boletim para que você possa participar daquilo que Deus está nos chamando a realizar aqui como igreja. As mães, novamente, que Deus abençoe cada uma de vocês. Teu